Então, antes de iniciar o treino, eu meço a pressão dela, não são todos os treinos. E hoje eu vou mostrar nessa videoaula para vocês o comportamento da frequência cardíaca dela e principalmente da pressão arterial, agora, durante e depois do treinamento. Eu vou explicar para vocês como é que acontece tudo isso. Ó, observa só, a pressão dela pré-treinamento, antes de iniciar o treinamento, tá 10 por 7, 101 por 77. O batimento dela tá aproximadamente 76 batimentos. Essa pressão aqui, na realidade, ela é uma pressão que está mostrando o que ela realizou antes, não é uma pressão fiel, total, basal. É uma frequência cardíaca e uma pressão de repouso dela, que ela está agora, do metabolismo dela agora. Então, 10 por 7, batimento 76. Ok, antes de iniciar o treinamento, a gente faz um aquecimento na esteira. E a função desse aquecimento é preparar as articulações dela, visto que ela tem uma leve dor no joelho, com uma possível condromalácia, né, grau 1, que é um amolecimento atrás da patela. Então a gente prepara a articulação dela e as enzimas no corpo dela, todo o metabolismo, para iniciar o treinamento, ok? Então aqui a gente inicia um aquecimento leve, numa intensidade leve. Como eu já falei, a intenção é preparar as articulações dela, articulação, músculo, tendão, ligamento. Por quê? Porque ela tem uma leve condromalácia, tá? Um desgastezinho, um amolecimento na realidade da patela. Então a gente vai preparando essa articulação dela. Quando a gente faz um aquecimento, a gente aumenta até 10 a 15% o trofismo da cartilagem, ou seja, a capacidade dela de absorver nutrientes, ela aumenta com o aquecimento numa intensidade leve a moderada, ok? Então isso é um excelente preparo para quem tem um tipo de condropatia. Ela não sente dor mais no joelho, né? Ela faz um tempo que a gente treina, mas é importantíssimo o reforço da musculatura do quadríceps, da parte de trás da coxa, de músculos lombares, do quadril, de todos os músculos do complexo do membro inferior e também do membro superior. Tem um equilíbrio muscular, principalmente para esse tipo de condropatia. Então, independente se ela tivesse ou não condropatia, nós ia iniciar com aquecimento. Por quê? Porque você precisa preparar o teu organismo para o que tem para vir. E também, mesmo que você não tenha uma lesão cartilaginosa ou tendinosa, você está preparando o teu tecido para o exercício previamente que vem, né? Para o exercício que vai vir na sequência do treinamento. Então, aqui ela já está, a gente está realizando aí o aquecimento, né? Como eu falei, um trotezinho leve e tal, preparando a articulação dela. O objetivo da Elisandra, como eu já falei, ela é uma pessoa treinada, o hobby dela é praticar a bike, né? Ela pedala bastante, então aqui a gente está sempre fazendo esse preparo muscular. A ativação aqui, a gente começa aqui a mobilizar alguns substratos energéticos, algumas enzimas no corpo, para avisar para o teu organismo, entre aspas, que o treinamento está começando. Então, antes de iniciar aí o treinamento, após o aquecimento, a gente dá uma alongada, até porque os tendões dela, as articulações já estão um pouco mais quentes, né, vamos dizer assim, cedendo mais. Então a gente solta um pouco a musculatura, alonga para iniciar o treinamento. Gente, lembrando que isso aqui não é uma regra, tá? Isso aqui é de acordo com as características dela, a idade dela, a modalidade dela, o objetivo que ela gosta, a modalidade que ela pratica, o objetivo dela, entende? Então não encare isso como uma regra de treinamento. Isso é apenas uma forma de treinamento. A gente solta as articulações. Alonga bem. Na lateral eles, agora aqui. A gente quase sempre inicia com algum tipo de alongamento para soltar o corpo mesmo. E para evitar ficar trabalhando em gestos musculares um pouco encurtados. Lá embaixo, solta bem. Solta bem. Isso. Ela solta bem a articulação, alongando bem a musculatura do glúteo, paravertebral, posterior de coxa. Ok. Oi. Bora. Então, aqui a gente está trabalhando a musculatura do core. Um dos músculos do core, né? São vários músculos do core, abdômen, paravertebrais. Ilho-psoas, fazendo a flexão do quadril, a reto abdominal trabalhando em isometria. Solta bem a respiração. Continua, vai. Força no abdômen.
a bolinha. E ativa bem o abdômen. E ativando. Trabalhando a musculatura do core ainda. Bem essa musculatura. Essa musculatura do core da sustentação ao movimento. Sustentação aos movimentos. E durante o dia a dia também. Preciso reforçar essa musculatura. Bate na minha mão agora. Então, aqui é um exercício combinado, trabalhando grandes grupos musculares no movimento. Ativa bem o abdômen. Aqui trabalhando a musculatura do quadríceps, a musculatura do glúteo. Fazendo a extensão do joelho. E a extensão do quadril na subida, o glúteo realizando esse movimento, auxiliando nesse movimento. Músculo do quadríceps fazendo a extensão do joelho, observando a perna da frente. Grande dorsal. Romboides, fazendo a extensão do ombro, principalmente o grande dorsal na subida, bíceps braquial, na flexão e extensão do cotovelo, e na extensão do ombro, grande dorsal e romboides, que são músculos mais internos. Extensão do ombro, romboides e grande dorsal. Flexão e extensão do cotovelo, bíceps. Ótimo. Aí ativou o abdômen, que o movimento swing, né, dito por muitos, movimento bem completo por estar acionando essa musculatura do core, além de estar trabalhando os músculos da cadeia inferior. Quadríceps, glúteo, os gastrocnêmios até certo ponto, muito menos, mas glúteo, quadríceps, os músculos eretores da espinha nas costas, na região inferior, né, das costas, e abdômen. Flexão e extensão do ombro, ó, um movimento bem completo. Ok, aí... Abdução transversal do ombro, adução transversal, abdução transversal, adução transversal. Nessa abdução e adução transversal do ombro, ela tem um recrutamento maior de romboides aqui, internamente. Latíssimo do dorso também, mas romboides e trapézios, trapézio principalmente. Romboides e trapézio, fibras mediais do trapézio, um grande recrutamento. E latíssimo do dorso. O mesmo movimento, quadríceps, trabalhando na extensão do joelho, e o glúteo na extensão do quadril. Ativando bem o abdômen, você tem um controle dos músculos eretores da espinha, tanto quadrado lombar, quanto a parte lombar do ilho costal, multífidos, entre outros, e reto abdominal, oblíquo interno e externo, fazendo a compressão do abdômen, ok? O agachamento e o stiff na sequência. Ó, solicitação do glúteo, porque ela tá descendo aqui bem no agachamento, ó. Solicita bem glúteo máximo, quadríceps nesse movimento do agachamento, e no stiff, eretores da coluna, glúteo, e posterior de coxa, né, isquiotibiais. Segura aqui, ó, glúteo no agachamento, isquiotibiais com contração do movimento, eretores da espinha e quadríceps, principalmente na subida. Sobe devagarinho, segura um pouquinho, o stiff agora bem devagarinho. Ó, só para mostrar para vocês. Aqui pode realizar a subida, a fase concêntrica do movimento, pode subir, Alice. Aí, ó, o glúteo fazendo esse movimento com eretores da espinha e os isquiotibiais. Agora aqui o agachamento, glúteo e quadríceps. Aqui isquiotibiais. Glúteo e quadríceps no agachamento e aqui isquiotibiais, glúteo e posterior e eretores da espinha. Segura. Aqui nesse movimento, isquiotibiais e glúteo e eretores da espinha. Sobe a última vez. Agacha, devagarinho, segura, e aqui, eretores da espinha, mas entra quadríceps no meio do movimento, glúteo e isquiotibiais, ok? Aqui, ó, o ilho psoas, psoas maior e menor e ilíaco, é o ilho complexo ilho psoas, trabalha fazendo a flexão do quadril, primariamente no movimento. O reto abdominal aqui vai trabalhar em retroversão pélvica, evitando a retroversão, a antiversão pélvica, trabalhando como retroversor pélvico. O reto abdominal aqui, então, segurou, ele trabalha em isometria, para evitar a antiversão pélvica, gerada pelo ilho psoas, ok? Quando você realiza aquela flexão do quadril, o ilho psoas é que trabalha no movimento.
o abdominal, o músculo reto abdominal, oblíquo interno e externo vão trabalhar como em isometria. Vão trabalhar isometricamente, tensionados durante esse movimento, para lutar contra a antiversão pélvica. Eles vão fazer então a retroversão pélvica automaticamente do quadril. Então o ilho-psoas trabalha primariamente naquele movimento. Você também tem um trabalho isométrico dos músculos posterior do corpo, nesse caso aqui dos paravertebrais, quadrado lombar, ilho costal, multífidos, longuíssimo, entre outros. Músculos do complexo posterior aqui do tronco. Bem nessa região lombar. Você vai ter esse trabalho isométrico e de sustentação da coluna vertebral. Então é um exercício sim bem completo. Então pessoal, aqui eu deixei levemente inclinada a esteira. Aumenta aí a solicitação de toda a musculatura, principalmente aí dos músculos do quadríceps, glúteo, entre outros. Você vai ter, na realidade, aqui uma intensificação, né, porque você está fazendo um exercício em subida, então a frequência cardíaca ela vai se manter sim elevada. E isso aqui é interessante para ela porque aumenta essa capacidade cardiorrespiratória dela. Vai estimular o coração, o pulmão, como eu havia falado antes. Além de gerar um gasto energético grande também pós-treino, né? Chamado EPOC, né? Muito utilizado hoje. É uma mistura perfeita de exercício resistido, o que a gente está mostrando aqui, e exercício aeróbio. O exercício resistido tanto melhorando a capacidade muscular, a capacidade sarcomial do músculo, e o exercício aeróbio melhorando a capacidade cardíaca, cardiopulmonar, cardiorrespiratória, mitocondrial, circulatória, entre outros. Essa corrida, a gente vai aumentando depois a velocidade. Aumenta só um pouquinho, Elis, bem rapidinho. A gente aqui aumenta um pouco a intensidade para exigir da respiração dela e intensificar a capacidade máxima dela, o VO2 máximo dela. A capacidade cardiopulmonar dela aumenta. Aqui, pessoal, a gente vai medir a pressão arterial dela e automaticamente frequência cardíaca durante o treinamento. Esse aparelho aqui, ele mede junto a frequência cardíaca e a pressão arterial. Lembrando que a sístole é a pressão máxima que o sangue sai do teu coração, gerando pressão na parede das artérias. E a diástole é a pressão mínima, geralmente medindo a pressão de retorno, né, desse sangue. A sístole mede a saúde do teu coração e a diástole a saúde dos teus órgãos internos. Por isso que uma pressão muito elevada indica aí um problema cardíaco, né? Ou a nível de artérias e veia, né? Uma aterosclerose, entre outros problemas, processo inflamatório. Ó, a pressão dela no meio do treinamento se manteve um pouco alta aí, de 10 para 15, de 10 por 7 para 15 por 8. O batimento dela subiu abruptamente para 122 batimentos, estava aproximadamente 70 e poucos batimentos, subiu para 122. Aqui o batimento dela está bem alto porque a noradrenalina está bem elevada, mantendo esse batimento cardíaco alto, mantendo a ativação do miocárdio dela alta. E a pressão arterial alta também, porque esse sangue está saindo com força na parede das artérias dela. Muitas vezes, no meio do treino, a pressão cai. A pressão cai, mas o batimento está acelerado igual, se mantém acelerado. Quando a pressão cai durante o treinamento e a frequência cardíaca se mantém acelerada, alta, é porque durante o treinamento, como pode a frequência cardíaca estar alta e o batimento e a pressão nas artérias diminuir? Porque durante o treinamento você tem a liberação de óxido nítrico, mas a noradrenalina ela fica elevada horas e horas durante o treinamento, inclusive após, pode ficar minutos ou até chegar a ficar horas elevada após o treinamento, a noradrenalina, que vai ficar facilitando o equilíbrio homeostático, né, do teu organismo através desse hormônio e de outros hormônios, da noradrenalina, do cortisol, GH, glucagon, e a pressão arterial ela vai ficar às vezes no meio do treinamento mais baixa por causa do óxido nítrico na parede das artérias dilatando os vasos sanguíneos. Aí automaticamente a pressão arterial às vezes durante o treinamento ela pode cair, e cai, muitas vezes cai. Por isso que para cardiopata o exercício é interessantíssimo. Nesse caso, hoje no treinamento dela não aumentou, não abaixou a pressão arterial, ela se manteve cada vez mais alta. Okay? Então, em um trabalho bem completo, além de trabalho da musculatura do core, musculatura do quadríceps,
musculatura do quadril, fazendo extensão, flexão e extensão de quadril, glúteo auxiliando nesse movimento, ilho-psoas, reto femoral e sartório, extensão e flexão de joelho, ó, quadríceps entrando no movimento, o isquiotibiais como trabalhando em cocontração no movimento, ok, nessa flexão e extensão do ombro. Flexão e extensão da articulação. Flexão e extensão glenumeral, nesse caso, né? Flexão e extensão do ombro. Para ficar mais fácil de entender. Aí um trabalho do latíssimo do dorso. Nessa, ó, extensão, latíssimo do dorso e cabeça longa do tríceps, que vai automaticamente se inserir na fossa infraglenoidal. Então ele vai estar trabalhando junto, além do latíssimo do dorso, cabeça longa do tríceps braquial. Ok, eles. Aí agora aqui na sequência a gente vai fazer um trabalho assim mais de potência, né? Não potência propriamente dita. Vai trabalhar agilidade junto com potência, coordenação motora e agilidade. Aqui eu vou trabalhando alguns pontos de shiatsu para ajudar a relaxar bem, soltar bem o corpo dela, descansar bem, retomar batimento cardíaco. Trabalhando alguns meridianos aqui, que eu gosto muito de utilizar o shiatsu, seja para descompressão muscular, de alguns pontos do corpo. Trabalha sempre em cima de alguns meridianos. É um trabalho alternativo que eu considero particularmente bem interessante. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns ligamentos de alguns meridianos, por exemplo, intestino, aqui o coração, aqui o pericárdio e aqui o pulmão, por exemplo, alguns meridianos. Então a gente vai trabalhando, eu trabalho de acordo com a sintomatologia dela ou a necessidade dela. Então alguns pontos na mão também. Tem bastante, muitos meridianos estão interligados. Então aqui eu trabalho bastante para diminuição aí do batimento, do retorno cardíaco dela e pressão arterial, alguns meridianos, entre eles o do coração, bem nessa extremidade, do miocárdio, né? Do pericárdio, que é o revestimento do coração, e aqui o meridiano do pulmão, nesse caso o coração, para diminuição de batimento e diminuição da ansiedade. Alguns pontos também em cima da cabeça eu utilizo, que é um ponto bem central de ligação de muitos meridianos. (11 por 7), a pressão dela no início estava 10 por 7, ou agora ela está 11 por 7. A pressão baixou bastante, né, depois daquele pico pressórico que a gente teve durante o treinamento, mas como eu falei, baixou bastante, além da pressão arterial, estava 15 e pouco, baixou para 11, né, a sistólica, e também baixou a diastólica.
ela reduziu, né, na realidade. E a pulsação dela se manteve, baixou, mas se manteve ainda levemente elevada. No início do treinamento estava 70 e poucos a frequência cardíaca, e ela subiu muito, para 100 e poucos o batimento cardíaco, e agora a frequência cardíaca baixou. Ela vai ficar elevada, conforme eu falei, por um tempo, a frequência cardíaca, por causa da noradrenalina ainda elevada. Esse hormônio, né, do sistema nervoso simpático, ele fica elevado, né, por um bom tempo aí, além de fazer toda a ressíntese de substratos energéticos para o organismo dela. E a pressão arterial dela caiu já logo na sequência, né, de 15 e pouco, 14 e pouco que estava no meio do treino. Então ela já baixou essa pressão arterial por causa desse óxido nítrico na parede da artéria, aí, fazendo vasodilatação e dando um feedback aí para as artérias não se contrair tanto. Para algumas arterias capilares sanguíneas, principalmente, não se contrair tanto. Então esse feedback do óxido nítrico é que é importante, inclusive, para os cardiopatas. Esse é um dos benefícios cardiovasculares, né, um dos efeitos cardiovasculares positivos para cardiopatas que realizam treinamento, por causa dessa função cardioprotetora do exercício e também por causa do quê? Dessa liberação de óxido nítrico e outros peptídeos atriais aí, natriuréticos que a gente tem, algumas outras substâncias que fazem essa queda da pressão arterial, essa vasodilatação, principalmente o óxido nítrico. Então a importância aí desse tipo de exercício. Lembre-se que evitando pico pressóricos para quem é cardiopata. Nesse caso, como ela não não há necessidade de um cuidado tão grande relacionado ao pico pressórico. Mas se ela fosse cardiopata, teria que tomar cuidado para picos pressóricos, né, de pressão arterial durante o treinamento.